partir desse domingo, revendo algumas normas sanitárias e tudo mais, entendi que eu posso ficar durante a pregação aqui distante de vocês a bem mais de 2 metros, então não achem estranho, continuo de barco, tá bom? Continuo aqui, mas agora vou pregar sem a máscara, mas ela está aqui no meu bolso, assim que descer eu já coloco, tá bom, gente? Tranquilo. E agora, José, aquelas encruzilhadas da vida, que muitas vezes você não sabe para onde ir, o que fazer, muito mais difícil do que se você casa ou compra uma bicicleta, muitas vezes é determinante, mas, mais uma vez, o nosso amigo, nosso colega, o nosso personagem José, está diante de uma circunstância, de uma situação, onde ele precisa da ajuda, da direção de Deus para fazer o correto, para fazer o certo. O nome do sermão, o tema do nosso sermão hoje é Tempo de Provar, e vai ser a primeira parte, e a nossa leitura de hoje é em Gênesis capítulo 42, os versículos de número 1 até o 14. Então, por favor, abram suas Bíblias, liguem, conectem, aí acessem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Gênesis 42, do 1 até o 14. Todos aí? Diz assim a palavra de Deus: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo atuante em cada um dos cristãos, que, Senhor, nos ajude a fazer a correta interpretação e a perfeita aplicação deste texto, dessas verdades, desses princípios em nossas vidas a partir do dia de hoje. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos nessa terceira fase da vida de José.
dos seus 30 anos até o final da sua vida, onde ele continua no Egito, ele permanece ali até o fim, e essa fase nós estamos representando por essa figura egípcia, a figura do faraó com o seu toucado, com o seu jeito. A primeira fase foi aquela túnica bonita que seu pai deu. A segunda fase da vida de José foram correntes no tempo onde ele foi preso, virou escravo, foi exaltado, depois virou escravo, foi preso de novo, e agora nessa terceira fase. Interessante que esses capítulos que nós começamos no dia de hoje, do 42 até o 44, ele tem diferentes opiniões de muitas pessoas. Algumas pessoas acham que José agiu mal, do que nós lemos e nós vamos continuar vendo, que ele foi cruel como ele tratou seus irmãos, que ele perdeu tempo fazendo tantas perguntas, tantos questionamentos aos seus irmãos, que ele deveria ter se revelado imediatamente: sou José, aqui, ele não morreu como vocês disseram, eu estou aqui vivo. Porém, nós temos essa questão dessa reconciliação imediata, que muitas vezes o nosso coração quer e fala: está tudo certo, já foi resolvido, o tempo já passou. Mas será? Nós entendemos pela palavra de Deus que a verdadeira reconciliação entre pessoas, entre familiares, entre irmãos em Cristo, muitas vezes requer tempo, requer arrependimento sincero, requer confissão de pecados uns aos outros. Queridos, muitas vezes tudo isso, um arrependimento sincero, uma confissão humilde, leva tempo. Não é no tempo que nenhum dos dois quer. Pode ser no tempo terceiro, no tempo de Deus. E aí que a gente vê que José, então, trata os seus irmãos com paciência. Ele trata os seus irmãos de uma maneira amorosa, de uma maneira sábia, de levá-los, de abordá-los até o ponto certo, até ver se o coração deles tinha de fato mudado. Deus conduz eles até a presença de José, para ver se eles tinham de fato se arrependido do que eles tinham feito com ele, das mentiras que eles haviam contado a Jacó, seu pai. Será que eles mudaram? Porque existe um problema quando a gente força uma reconciliação imediata. Nós temos um arrependimento superficial. E um arrependimento superficial leva a uma falsa reconciliação. Parece que está tudo bem, todo mundo falou: não, está tudo jóia entre nós, mas as pessoas nunca mais voltam a se falar, nunca mais volta a ser como era antes. Sabe, trégua, sabe, armistício, sabe quando um lado levanta a bandeira de paz ou propõe a paz só porque está bolando um plano melhor para acabar com o inimigo? Não é o que nós queremos. Não é somente um arrependimento superficial. Queremos algo verdadeiro, profundo, real. Porque uma falsa reconciliação, nenhum dos dois ganha. Então essa reconciliação instantânea talvez teria trazido alegria para o coração de José. Ele queria saber se seu pai estava bem, ele queria saber se o seu único irmão de sangue, de pai e de mãe, Benjamim, estava bem. Mas ele espera, ele é paciente. Como um médico na sua habilidade. E às vezes a gente não entende porque cirurgias levam 1 hora, 2 horas, 10 horas. Por causa da paciência, da habilidade. Duvido que você numa mesa de cirurgia queira ser costurado de qualquer jeito rapidamente. Vai que se engana, vai que acontece algum
um problema? O tempo certo de fazer essa costura. José vai ali conduzindo os seus irmãos até o verdadeiro arrependimento, um arrependimento profundo, que vem de um coração que passa por isso e entende que errou e precisa mudar. Muito bem, a gente entra então aqui nesse período onde já haviam passado os 7 anos de fartura e agora começa o tempo da escassez, da falta, o tempo da seca, o tempo das vacas magras que saíam e comiam as vacas gordas, ou do tempo dos trigos secos que vinham e devoravam os trigos bons, os trigos gordos. Aquele tempo do sonho do faraó lá atrás. E agora eles entendem, José começa a entender a mão de Deus conduzindo a história. Porque no Egito tinha grão, tinha abundância de grãos, e Deus havia enviado José antes para preparar tudo isso. Que maravilha! Para preservar a sua família, seus pais, seus irmãos, na verdade todo o clã, porque desceu muita gente. Deus prepara esse ambiente. E da descendência de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel vem o rei Davi, e da linhagem de Davi nasce Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Queridos, dá para entender que esse ponto aqui é fundamental na história do cristianismo? Porque se a família de José morre aqui, a continuidade da história era toda comprometida. Você conhece esses seriados que o pessoal volta no tempo? Que eles vão lá e tentam ir e viajam e tudo mais, porque eles querem mudar alguma coisa lá atrás. Só que eles não sabem qual vai ser a consequência disso no futuro. Porque às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas é esse ponto crucial que nós estamos. Se vem a falecer, se vem a morrer toda a família ali de José, e agora? Era de Abraão a promessa de que todas as famílias seriam abençoadas por meio de Jesus Cristo. Agora nós, olhando para trás, fica claro, nossa gente, não tem como não ver. Mas quando nós estamos no processo, é um pouco difícil a gente entender. Os irmãos já tinham ali passado por poucas e boas, mas Deus agora prepara eles para eles passarem por várias provações, para conduzir de fato ao arrependimento, para ver se tinha em todo esse tempo gerado arrependimento genuíno naqueles corações. E agora, José? Será que aconteceu? Nós vamos ver hoje e no próximo domingo 5 provações. Vamos ver 2 hoje e 3 semana que vem. A primeira delas é a mais óbvia ou a mais clara que nós encontramos, é a fome. Não tinha comida na região de Canaã, onde a família de Jacó morava. E ele tinha uma família grande. Se a gente acha que muitas vezes nós temos uma família grande, imagina Jacó, seus 11 filhos que sobraram, as suas 4 esposas, servos, e aí esses filhos também casaram. A palavra de Deus fala aí que desceram ao Egito em torno de 70 pessoas, talvez não na mesma casa e tudo mais, mas naquela época nas mesmas tendas, na mesma localização, fora o gado, a parte de trabalho, a parte de cultivo deles, ser tudo em comum. Lembra? Eles estavam cuidando do gado do pai a quilômetros de distância, quando José foi mandado para falar com eles, para ver se estava tudo certo. Mas agora a fome pegou para todo lado. E
Jacó percebe que os seus filhos sabem disso, sabem, já passou alguém ali, a notícia já circulou que no Egito tem comida, mas nenhum deles falava sobre o assunto. Estava todo mundo lá de boca fechada. Uma professora minha falava boca de siri. E Jacó percebe, tanto que no versículo 1 ele dá uma baita de uma bronca. Vocês estão aí fazendo, olhando uns para os outros. Vocês não sabem que no Egito é que tem comida? A gente vai morrer aqui? Vocês não vão lá para o Egito? Vamos lá, por que vocês estão fazendo aí? Eu consigo pensar em alguns motivos que levaram os filhos de Jacó, os irmãos de José, a quererem hesitar, a não quererem ir ao Egito. A gente sabe alguns motivos. Talvez um dos motivos seja a própria viagem. Olha, eu percorri aí nos últimos dias de Ijuí, Rio Grande do Sul, da família da Paola até aqui, são em torno de 1.400 quilômetros, né? Nas estradas pelo nosso país, debaixo da proteção do nosso Deus. É difícil, mas com carro, com asfalto, com um monte de posto de combustível à nossa disposição. Mas eles ali, essa viagem longa para ser feita em animal, talvez a pé, em torno aí entre 400 e 450 quilômetros, muito perigosa. Se você encontra um outro grupo um pouco mais numeroso que o seu, e eles têm armas, eles têm espadas, pode ser o teu filho, pode ser a tua morte. 6 semanas para ir para voltar. A gente faz em 2 dias 1.400 quilômetros. 6 semanas. Gente, quanto tempo você leva para se preparar para uma viagem? Depende muito do tamanho da viagem, né? As mulheres aí também depende se está calor, se está frio, se a mala vai ser do tamanho dela, vai ser maior que ela, né? Mas, gente, imagina um planejamento para uma viagem de 6 semanas. Dá para imaginar? O tempo que você tem que pensar antes. Muito bem, você fez a viagem, chegou tranquilo, não tinha nenhuma maneira de ter certeza que ao chegar no Egito, eles iriam te vender trigo, grão, comida. Você iria completamente na incerteza de que o motivo da tua viagem longa, cansativa, fosse realizado. Eles eram estrangeiros lá, eles eram de um outro povo, não eram egípcios, eram de Canaã. Se o pessoal não gostar de você, vai que eles te compram, te escravizam, depois te vendem, e você nunca mais vê tua família de novo. Quem ia cuidar das esposas, dos filhos dos irmãos de José? Quem ia cuidar do seu pai, de Jacó? E aí? Talvez esse tenha sido um dos motivos. Talvez tenha um segundo motivo, que eu acho que esse que devia estar mais presente na mente e no coração dos irmãos de José. A lembrança de ter vendido o seu irmão para mercadores que estavam indo para o Egito. Sabe aquela coisa que fica martelando na tua cabeça? A gente vendeu ele lá para o Egito, será que ele vai estar lá? Será que a gente vai fazer essa viagem longa e a gente vai encontrar José lá e ele vai querer se vingar? Ele vai querer retaliar tudo aquilo que a gente fez para ele? Ah, não, pai, nem vamos lá, não vale a pena. Não. 30 anos tinham se passado. Tanto que eles, mais tarde, nesse mesmo texto que nós lemos, eles falam que José estava morto. Olha o versículo 13. Éramos 12, todos filhos do mesmo pai. O caçula, Benjamim,
ficou em Canaã, e o outro já morreu. A gente tinha mais um irmão, mas eles não falaram que eles venderam ele. Eles falam que ele havia morrido. Que certeza eles tinham disso? Nenhuma. Mas imagina isso martelando na cabeça deles. Vai que eu encontro José lá. O que ele vai fazer comigo? Interessante que eu fico pensando como a nossa consciência, ela consegue fazer isso no meio do seu dia a dia. Ela consegue desenterrar o nosso passado e provoca dúvidas, provoca medo em nós. Algo que foi lá 300 anos atrás, nesse caso 30, vem à nossa mente, ao nosso coração. Isso nos traz angústia, nos traz medo. Mas será? Como é que está? Pode ser, pode. E começam as possibilidades. É muito difícil quando isso acontece. Isso quer dizer que não está perdoado e esquecido, como nós vimos no último sermão. Lembram da história da cicatriz? Eu lembro do que aconteceu, mas eu passo a mão sobre ela, não me dói mais. Mas eu sei o que aconteceu. Quando a consciência desenterra algo assim, é um sinal do que não foi tratado corretamente. Muito bem, então Jacó decide enviar seus filhos, menos um, Benjamim. Depois do que aconteceu com José, ele começa a suspeitar dos seus filhos, e não é por menos, e ele pede para Benjamim ficar com ele, porque Benjamim era a única ligação que ele tinha com relação a Raquel, a sua esposa amada, e ela morre, ela falece no nascimento de Benjamim. Mas o que Jacó e o que os irmãos de José não sabiam é que por trás de todo esse ambiente, por trás de toda essa questão, Deus estava operando, Deus estava providenciando para que aquele sonho antigo dos feixes se dobrando a José acontecesse, que eles um dia iriam se curvar perante José, todos, e até o feixe do pai. Interessante que se a gente olhar pela palavra de Deus, a gente vê que Deus usa circunstâncias completamente diferentes. Alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Deus pode usar uma época de fome, igual aqui. Deus pode usar o rápido sequestro de uma menina. Lembra da serva de Naamã? Ela foi levada lá, mas ela tinha sido raptada e Deus usou ela. Deus pode usar o concurso de beleza no Palácio Real. Lembra da história de Esther? Deus usa um concurso de beleza para promover a vontade dele. Deus usa um sonho, diversas vezes. Mas lembra de Daniel? Nabucodonosor tem um sonho, e quem vai interpretar? Daniel. Deus usa uma peste, relatada no livro de Joel, ali no reino de Judá, para o bem. Ele usa um censo do governo. Lembra ali em Lucas capítulo 2, que fala quando César Augusto mandou fazer o recenseamento, e aí os pais de Jesus têm que ir a Belém, cumprir as Escrituras. Deus usa tudo isso. Querido, por que muitas vezes eu e você olhamos para a nossa situação atual e achamos que Deus não pode usar essa pandemia mundial que nós estamos passando? A gente olha para a palavra de Deus e fala: nossa, olha que legal, Deus usando todas essas situações. Mas a gente não consegue fazer a ponte e olhar para a nossa situação e falar:
Deus pode usar a situação que nós estamos vivendo hoje? Claro que pode. Ele quer usar a situação que nós estamos vivendo hoje para a sua glória, para aumentar o amor ao nosso Deus, para que pessoas se convertam a Ele, se entreguem a Ele. Olha esse versículo em Salmo 115, capítulo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Esse é o conceito de liberdade. Liberdade é fazer tudo o que lhe agrada. A gente pode fazer tudo. Eu gostaria de voar às vezes, né? Ficar andando por aí não tem graça. A gente pode voar, mesmo querendo muito? Não. Então a gente não tem liberdade total. Nós temos muitas vezes liberdade de fazer algumas pequenas escolhas na nossa vida. Mas o único ser, a única entidade totalmente livre da face da terra é o nosso Deus. Porque Ele pode fazer tudo. Pois é, a fome quando pega é uma grande provação. Mas a nossa segunda provação de hoje, talvez é o maior trecho que nós vemos aí, é quando José começa a falar com seus irmãos. E ele fala com palavras duras. A palavra de Deus diz aí no versículo 7 que José lhes falou asperamente. Sabe quando vem assim? Parece que vai vir macio e vem uma pancada. E José fala asperamente a ele. Ele, como vice-governador do Egito, ou como diz aqui, ele era o governador dessa questão dos cereais, acima dele só o faraó. Talvez ele não participasse de toda a transação de alimento. E lembrando que a estratégia que ele fez foi ajuntar os grãos nas cidades mais perto de onde eram produzidas. Muito bem, então, era o mais possível que José, em algumas transações, em algumas negociações, era ele que coordenava, mas principalmente entre os egípcios. Para pessoas de fora, talvez não era tão comum assim. E como estrangeiros, eles precisavam ser muito cautelosos. Vai que eles são espiões de verdade, eles querem invadir, porque é o único lugar que tem comida. Vem aqui, invade, leva a nossa comida e a gente morre de fome. Vem aqui, invade, leva a nossa vacina e morre todo mundo. Todos os países estão protegendo as vacinas como se fossem suas vidas. Impressionante. Será que eles são espiões? A gente sabe que não. É interessante que aqui no versículo 7 fala que José reconhece os seus irmãos. E tem todo um ambiente por trás nesses capítulos que nós vemos sobre reconhecimento. Se você lembra, que quando José foi enviado aos seus irmãos o reconheceram de longe e começaram a planejar a sua morte. Quando a túnica é enviada a Jacó, cheia de sangue, ele reconhece que era a túnica de José. Então, tudo isso aí cria um ambiente certo para José identificar os irmãos, mas os irmãos não identificaram José, e muita gente não entende o porquê. O menino tinha 17 anos quando eles venderam. Agora, com seus 40 e poucos anos, muito diferente. E além do mais, ele estava completamente aculturado dentro do Egito. Ele estava completamente barbeado, que não podia um oficial direto do faraó ter algum tipo de barba. Ele estava vestido como egípcio e ele falava egípcio. O reconhecimento realmente só teria sido
de José para os seus irmãos, porque os irmãos, se fosse José ou fosse qualquer outra pessoa, para eles era um egípcio. Ele falava por meio de um intérprete, porque os irmãos falavam em hebraico, havia um intérprete, e José falava em egípcio, por intérprete devolver em hebraico seus irmãos. Mas quando os seus irmãos se curvam diante de José, mesmo somente ele sabendo, vem na mente dele a fidelidade de Deus. Talvez tenha sido a grande questão, o teu grande agradecimento do ano de 2020, a fidelidade de Deus, com a tua família, com o teu sustento, com a tua saúde. Porque esse mesmo Deus estava começando a cumprir aquelas promessas quando ele tinha 17 anos. A gente espera mais de 20 anos para Deus cumprir as coisas na nossa vida. A gente quer para ontem, né? José esperou. E quando acontece, ele lembra: isso aqui é o que Deus me falou lá atrás. Está acontecendo. Imagina José tendo seus irmãos que ele não via há muitos anos. Imagina ele segurando as emoções. Sabe quando você não quer chorar, você não quer embargar a voz, e você tenta com todas as suas forças, e às vezes você consegue, às vezes não. Ele queria falar em hebraico, falar: eu sou José, eu sou seu irmão, eu estou vivo. Mas não. José entende que se ele fizesse isso, poderia estragar o momento. Porque José sabia que eles, não só os 10 irmãos que desceram, também Benjamim e o seu pai teriam que se curvar diante dele. Isso significa que Benjamim tinha que vir. Isso significa que Jacó tinha que vir. Todo mundo. Não só os 10. Mas, além disso, mais do que isso, significava que os irmãos de José precisavam encarar o passado deles, que não tinha sido resolvido, que estava aberto ainda, conta em aberto, sabe? Eles precisavam confessar honestamente os seus pecados. José não pegou leve não, pega bem pesado. Por 4 vezes José os acusa de serem espiões. Vocês não têm boas intenções, vocês são espiões. 1, 2, 3, 4. E não sei se você prestou atenção na defesa deles. Olha o que eles falam: não, nós somos homens honestos. Que legal esse homem honesto, né? Homem honesto que foge à morte do seu irmão. Esses homens honestos que mentem ao seu pai. Esses homens honestos se dizendo super honestos. E José sabia de tudo isso, dá vontade de falar: vocês não são nada de homens honestos. Quem que vocês estão querendo enganar? Mas ele espera. E essa declaração de que eram 12, que um ficou e o outro já havia morrido, imagina o quanto isso deve ter batido profundamente no coração de José. Mas em tudo isso tem uma notícia boa. José ouve que o seu pai está vivo. Não sei qual é a proximidade do seu pai com o seu pai. Se vocês se falam todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ou você não fala com ele há muitos anos. Isso é possível, infelizmente. Mas imagina você não ter notícia do seu pai por mais de 20 anos. E agora você recebe a notícia que ele está bem, que ele está vivo. E o seu irmão, o único irmão de pai e de mãe, também está vivo, está bem. Benjamim, imagine a alegria. E agora, José?
Semana que vem a gente vai continuar para ver as outras 3 provações que levaram os irmãos, que conduziam os irmãos ao verdadeiro arrependimento. Quero pensar com vocês agora em algumas perguntas. Será que quando eu me arrependo, é sincero? Ou é circunstancial? Não, eu vou me arrepender porque eu tenho medo da consequência. Não, pastor, isso só acontece com criança. Não é verdade. Muito adulto se arrepende falsamente só por medo da consequência. Mas será que eu me arrependo com sinceridade? Que eu confesso humildemente o meu pecado? Porque se o arrependimento for superficial, ele vai levar a uma falsa reconciliação. Parece que está tudo bem, mas no fundo não está. Queridos, não resolver problemas não é uma solução. A gente vê aqui, mais de 20 anos depois, tem muita gente falando, não, deixa com o tempo, que isso resolve com o tempo. Nós vemos claramente aqui na palavra de Deus que não resolve. Enquanto não for conversado, enquanto não for acertado, não está resolvido. Mas isso tem que vir de um coração sincero e humilde. Agora, do outro lado, quando as pessoas erram comigo, com você, será que a gente trata cada uma delas com a mesma paciência, com o mesmo amor e com a mesma sabedoria que José tratou os seus irmãos? Ou a gente só pensa e fica revoltado, irritado, não vê a hora da pessoa se dar mal, porque no final o meu e o seu coração é extremamente vingativo? Ou quando as pessoas erram contra nós, nós entendemos, compreendemos e a gente trata elas com amor? Qual que é a nossa reação, gente, quando as pessoas erram contra nós? Próxima questão para a gente pensar durante a nossa semana: será que eu desenterro o passado, provocando dúvidas, medos? Será que constantemente eu sou assombrado pelo meu passado? Se isso acontece com você, eu tenho uma grande dica, uma grande indicação para você. Esse livro, Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, nós temos aqui na igreja, nós temos na biblioteca da igreja. Esse livro pode te ajudar muitíssimo, é um livro bíblico. Como tratar essas questões do passado, muitas vezes vir te assombrar. Como colocar ele no lugar onde Jesus Cristo quer que ele fique. Próxima pergunta: será que existem pecados não confessados na minha vida? Que eu não confessei nem a Deus, e se foi contra uma pessoa, nem para a pessoa, pedindo perdão, misericórdia de Deus, perdão das pessoas. Existem pecados assim na sua vida? Precisam ser trabalhados, precisam ser confessados. Eu não sei qual é a provação que você está passando agora. Claro, gente, a parte da questão da pandemia, mas Deus pode estar colocando algum outro tipo de provação na sua vida. Mas eu queria que você sempre contasse com a sua igreja, com os seus irmãos, para te apoiarem, para orarem por você, para te ajudarem. Um dos grandes motivos de sermos igreja, de estarmos juntos, de termos comunhão uns com os outros, é isso aqui, é o apoio mútuo.
dia você vai poder precisar de ajuda, mas no outro dia você vai ajudar. E esse é o lindo de ser igreja. Esse é o bonito de estarmos juntos no mesmo propósito, louvando e agradecendo a Deus e podendo ajudar um ao outro a crescer. Conte com a tua igreja quando você está passando por essas provações. Nós vimos hoje então que Deus planeja essas provações para conduzir os irmãos de José ao verdadeiro arrependimento. Não aquele arrependimento superficial, não aquele tipo de arrependimento onde parece que está tudo bem, mas não está, mas o arrependimento verdadeiro. Deus está colocando essas provações para eles serem quebrantados, como nós cantamos. Deus planeja isso para conduzir a gente, assim como conduziu os irmãos de José. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que fala profundamente aos nossos corações. Senhor, continua a verificar nas nossas mentes e nossos corações se há algum caminho mau, o que a gente pode melhorar, sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. Se alguma coisa do passado não está bem resolvida, Senhor Deus, pedimos a tua ajuda para que sejamos cristãos verdadeiros que sabem colocar o passado no seu lugar. Senhor, ajude a cada um dos meus irmãos aqui nas suas provações que eles estão passando hoje. Que a igreja seja esse lugar de auxílio mútuo, onde um ao outro estejam se ajudando, se amparando, orando uns pelos outros. Esse lugar que o Senhor mesmo planejou. Senhor, abençoe a tua igreja. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus.